ó, que maravilha fazer parte, finalmente, da Casa do Novo Ciclo Íntimos. Eu estava muito ansiosa por esse encontro aqui com todas vocês, porque eu passei a programação inteira acompanhando tudo. E sim, vocês não sabem, mas eu já sou íntima de vocês. Todas, para mim, já fazem parte da família Algê. Então, um beijo aqui em vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tem um tema que eu quero falar com vocês. A gente vai falar de algo aqui que é super marcante, com certeza para todo mundo foi, que é a primeira menstruação. E é tão marcante, que essa bonita tem até nome. Vocês lembram o nome? Eu vou falar aqui. Ela é tão importante que ela tem até um nome que se chama menarca. Vocês sabiam disso? Não. Também não. Eu sabia. Eu tenho uma lembrança legal. Também não sabia. Exatamente. Eu sabia de de aula só de que eu tinha me biologia. esquecido. Exato, mesmo. Eu sabia, mas eu tinha esquecido e aqui lembrei de novo. Enfim, a chegada do primeiro ciclo menstrual é um momento que com certeza marca a vida de qualquer menina, é algo que a gente não esquece, né? A gente guarda muito com carinho essa lembrança, e como ela não tem dia nem hora marcada para chegar, todo mundo aqui foi pega de surpresa. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Então, eu quero saber, meninas, me contem como é que foi a primeira menstruação de vocês. Foi o que você falou no começo, às vezes a gente conta rindo, foi várias situações. Eu tinha 11 anos e eu estava num dia de gravação que ia ser o dia inteiro, ia ser das 7 da manhã às 7 da noite. E aí eu já tinha me preparado, falando, e a minha mãe não pôde ir nesse dia. Eu falei, pai, tem como você me levar? Meu pai me levou. Aí tipo assim, eu sempre tive esse negócio com menstruação desde pequena, que era, não, quero menstruação quando eu tiver uns 18, 19 anos, para aproveitar a infância. Porque na minha cabeça eu tinha que a menina menstruou, perdeu a infância, agora vai ter que ser mocinha, vai ter que se comportar toda. Então, eu pequenininha, eu pensava isso. E aí, nesse dia, eu fui com meu pai e fiquei o dia inteiro gravando. E era uma coisa que tinha que até improvisar, então tinha que estar focado naquilo. E aí, no meio da gravação, comecei a passar muito mal, mas um mal que eu nunca passei na vida. Dor de cabeça, vomitar e ficar deitada assim na van, porque a gente ia gravar na rua, então não era estúdio. Então eu tinha que ficar deitada na van e toda assim, meu pai, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei. E eu assim, mano, não sei. Aí, beleza, consegui fazer, né, com muita força, quase morrendo. Aí, quando a gente voltou, eu ia cantar ainda, eu ia ter um evento que eu ia cantar. Só que eu não estava bem. Aí eu falei, pai, eu acho que eu não vou conseguir cantar. E aí ele falou, mas a gente já tá aqui. Aí, do nada, meu nariz começou a sangrar. Do nada, assim, ó. Eu cheguei no chão, meu nariz começou a sangrar. Aí ele falou, vamos ter que ir embora, não tá dando certo. Eu falei, não tá. Eu tava parecendo um zumbi, gente, andando. E aí cheguei na casa do meu pai. Quando eu fui no banheiro, que eu vi a minha calcinha, eu chorei horrores, mas eu chorava assim, ó, de chorar e chorar. E meu pai perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu, meu nariz tá sangrando, porque eu tava com uma puta de uma vergonha de falar pro meu pai. Só tava eu e meu pai na casa, e eu falei assim, não vou contar, que isso? E aí, meu pai mora com a minha avó, né? Eu falei, vou esperar minha avó chegar para eu contar para ela primeiro, porque eu não vou contar jamais meu pai. Meu pai me trata super como bebezinha, sabe? Não é assim. E aí ele falou, quer que eu ligue para sua mãe? Eu falei, liga. Aí a minha mãe falou, o que foi? Eu falei, aí ele falou assim, a Sofia falou que o nariz dela tá sangrando. Aí ela, deixa eu falar com ela. Você tá chorando porque seu nariz tá sangrando? Eu, lógico que não, meu nariz não é por isso que eu tô chorando. Eu menstruei. Ela, o quê? Não sei. Eu falando baixinho pra ele no hospital, o sangue da minha calcinha. Tô nervosa. Ela, calma, espera sua avó chegar, que vai dar tudo certo. E uma hora você vai ter que contar pro seu pai, né? Porque é normal. Aí minha avó chegou, eu contei para ela primeiro. Eu chorava e contava para ela, e ela, calma, você quer que eu vou comprar absorvente escondido? Eu falei, fala baixo, quero, vai comprar absorvente que eu vou ficar aqui dentro do banheiro. Aí, beleza, ela falou, eu vou lá comprar remédio. Aí foi, e tava eu e meu pai novamente. Eu falei, gente, eu preciso ter coragem. Meu pai quis ter uma filha menina, vai acontecer. Aí eu falei, vou contar para ele. E eu já tava toda mal. Aí eu falei, pai, tem uma coisa para te contar. Aí ele, o que foi? Melhorou? Eu falei, melhorei. Eu menstruei, eu chorando. Aí ele começou a chorar. Aí eu parei de chorar. Eu falei, mas por que você tá chorando? Tipo, começou a chorar. Eu falei, não, pai, você não tá chorando, né? Aí ficou nós dois chorando. Aí eu mesma parei de chorar. Eu falei, meu pai tá muito bobo. Não era para ele chorar, era para ele ficar me acalmando. Aí, beleza, aí contei, ele falou, minha filhinha, já é uma mocinha. Eu falei, era só isso que eu não queria que acontecesse, né? Esse show.
Aí ele falou, já é uma mocinha, mas dá para brincar do mesmo jeito. É só usar o absorvente certinho e vai dar tudo certo. E aí, daí adiante, né, eu comecei a saber lidar. Então, minhas amigas me ensinavam, minha mãe me ensinou como usava o absorvente. Eu, como tenho muita cólica, eu já fui atrás do remédio que eu, né, já acalma mais a minha cólica. E vivi normal, são dias normais, enfim, vou vivendo. Diferente da Sofia, eu era toda serelepe quando eu era criança, que eu falava, ai, quero ficar mocinha logo, né? Por conta de várias coisas. E aí eu sempre fui muito aberta com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai. E aí eu lembro que a primeira vez que eu menstruei foi com 13 anos. Eu estava até na época gravando a novela. E nesse dia eu estava de folga, então eu estava na minha casa. Aí eu acordei cedo, já estranhando que eu acordei cedo com vontade de fazer xixi. Aí eu fui lá no banheiro, quando de repente eu vejo sangue assim. Aí eu grito pra minha mãe que estava dormindo: Mãe, eu acho que eu tô menstruada, mãe. Aí já veio minha mãe, né? Toda assim. Raíssa, você tá menstruada, parabéns, filha, você já é uma mocinha. Aí ela já foi atrás de absorventes e tudo mais. E aí, na mesma hora, eu já peguei assim o telefone e eu, pai, você não sabe, eu fiquei mocinha, pai. Toda contente, bem diferente da Sofia, que já tava chorando lá pro pai, eu fiquei toda contente, já queria anunciar para minha família inteira. E aí eu lembro que a minha mãe me auxiliou muito, né? A gente já tinha essa conversa antes de eu ficar mocinha. E aí, quando eu menstruei de fato, ela me ajudou muito. Na verdade, toda a minha família. E aí, as meninas que estavam gravando comigo também, que já eram algumas meninas mais velhas e outras mais novinhas, todas conseguiram ajudar quando eu contei também. Então, assim, foi uma experiência divertida e foi bem relaxante para mim contar, assim, para os meus pais. Minha mãe teve uma criação muito pesada, né, muito machista e tal. Então nem ela sabia o que era, tal, acho que, né, nem minha mãe sabe o que é menstruação, o porquê exatamente. Então ela não soube me passar isso. Então eu lembro que um dia eu tinha 12 anos, e aí um dia eu fui no banheiro à tarde, assim, não senti nada, não senti cólica, não senti dor de cabeça, nada. Fui no banheiro à tarde, eu lembro que era de tarde, e fiz xixi. Aí quando eu fui me limpar, saiu um rastrinho de sangue. Aí eu falei, mãe, ó, saiu isso aqui. Eu nem sabia, tipo assim, mãe, eu menstruei, eu nem sabia. Eu falei, mãe, sangrou. E aí ela, do jeito dela, né, que minha mãe, ela nunca soube conversar comigo. O primeiro filho da minha mãe foi homem, e aí eu fui a primeira menina dela, né? Então ela não sabia lidar com a minha educação, ela não sabia. Ela já tinha vindo dessa criação super machista, que, tipo, um resumo, assim, o pai dela tinha 2 filhos homens já, e o terceiro era minha mãe. Só que ele achou que ia nascer um outro homem e nasceu uma mulher. Então, assim, ele infernizou a vida dela o resto da vida, porque ela nasceu mulher. Então, quando eu menstruei, eu percebi que minha mãe não sabia, ela só pegou, me deu um pacote de absorvente e falou, ó, quando acontecer isso, você usa isso. Só. Então, tudo que eu sei de menstruação, eu fui descobrindo depois de muito tempo, de conversar com as minhas amigas, de ler algumas coisas, assim. Mas foi isso. Mas aí tem um detalhe que eu menstruei dessa vez, aí teve meu ciclo normal, né? Não é o ciclo, mas é um ciclo diferente. Só que aí depois parou. Só foi descer para mim depois de muitos meses. Sei lá, uns 5 meses passou assim e não vinha mais. Eu falei, nossa, nunca mais, né? E aí teve um dia que veio de novo, aí ficou para sempre. Mas foi assim, gente. Então, eu lembro que eu estava na casa da minha avó, tinha ido passar o dia lá. Acho que eu tinha uns 11 anos. E aí fui no banheiro fazer xixi. Quando eu olhei, a calcinha melada. E eu, aquela travada que dá, sabe? Fiquei alguns segundos assim. Aí fiz, mãe, a sorte que minha mãe estava junto. Não lembro se meu pai estava, não lembro de. Eu acho que eu não contei para ele, pelo menos não me lembro. Acho que ela que acabou contando, mas eu lembro que eu tinha vergonha, porque tem muito essa história. Ai, virou mocinha, virou mocinha, virou mocinha. E aí eu tinha vergonha porque, gente, lhe coloca no centro, sabe? E aí todo mundo, ai, ela virou mocinha. E aí eu ficava meio envergonhada com isso. Mas foi tranquilo, assim, eu falei com a minha mãe. Ela, não, vou pegar absorvente, foi bem natural mesmo. E aí foi isso, nada muito
muito dramático, nada muito tenso, assim, eu lembro que foi bem tranquilo. Demorei uns segundos para realizar o que tinha acontecido, falei com a mãe, não, tome, bote, é assim que usa, e pronto. Foi de boa. Não, gente, eu até estava esperando que alguém fosse falar alguma história parecida com a minha antes de mim, mas não aconteceu, então eu vou ter que passar essa vergonha sozinha. Que foi o seguinte, eu costumava me informar, assim, tipo, muito basicamente, né? Eu tinha 12 anos, e aí eu via em revistas de adolescente, tipo, na Capricho e tal, ou alguma amiga comentava, mas na minha cabeça, a menstruação, ela era, tipo, um sangue bem vermelho. Então, quando aconteceu, eu nem reparei quando desceu para mim, eu também não tive nenhum sintoma, acho que alguém comentou que também não sentiu nada antes, a MC tá, eu acho. E aí eu fui tomar banho, abaixei a calcinha e vi aquela coisa marrom. E eu falei, gente, eu acho que foi o número 2 aqui que saiu, alguma coisa. Eu fiquei muito nervosa na hora que eu já estava grande, né? Tipo, nunca tinha acontecido. Falei, meu Deus, eu não vou contar para ninguém, pelo amor de Deus. Aí eu já tinha o costume de lavar a calcinha no banho, então eu fiquei lá esfregando, igual uma louca, chorando, esfregando, tipo, ai, que vergonha, que vergonha. Mas acabou que eu não consegui limpar tudo. Então a minha mãe viu, quando acho que ela foi pegar para. Ela viu secando, né? Sei lá. Aí eu tava lá no meu quarto, eu tinha até esquecido disso. Minha mãe chegou, acho que foi até no outro dia, nem sei, ou no mesmo dia mais tarde. Ela chegou, tipo, a datar também, não falou muita coisa. Minha mãe é meio séria, assim. Só chegou com o absorvente na mão e falou: você virou mocinha. Aí ficou aquele silêncio, assim, porque eu falei, né? Na hora eu nem me toquei que era menstruação ainda. Você virou mocinha. Aí ficou aquela coisa. Aí ela pegou um absorvente, agora você tem que usar, tal, todo mês. E é isso, saiu do quarto. Eu fiquei aquela coisa, tal. Aí depois eu fui atrás dela e falei, mãe, pelo amor de Deus, não conta pro meu pai. Meu pai é uma pessoa muito barulhenta, muito extrovertida, fica zoando de tudo, então eu tava com muita vergonha. Eu falei, por favor, não conta. Ela, ai, tá bom, não vou falar, não. Aí chegou no outro dia, eu descendo para tomar café da manhã, que tem 2 andares em casa, eu assim na escada, olhei lá embaixo, meu pai, agora sim, é uma mulher! Começou a gritar, gente, foi assim, ó, traumático, mas deu tudo certo, foi isso. Minha primeira menstruação, ela vem junto com um perrengue chiquérrimo, assim, porque a minha irmã mora em Londres há 10 anos e foi a primeira vez que a gente foi visitar a minha irmã fora do país. E então a família toda, assim, um caos de viagem, né? Eu tenho um irmão mais novo, então aqui em casa tava um caos, arrumando mala, a gente ia ficar lá, tipo, 15 dias, então, e muito frio, casaco, não sei o que, a minha casa tava um caos. E era muito engraçado porque eu passei por um processo muito parecido com a Raíssa, assim, eu era muito ansiosa, eu queria muito menstruar, mas essa minha ansiedade toda, na verdade, ela vinha acompanhada de um problema de autoestima que me seguiu durante toda a adolescência, né? Eu sempre fui super magrinha, então na minha cabeça eu ia menstruar e eu ia encorpar que nem as outras meninas, eu ia ganhar cintura, eu ia ganhar quadril, eu ia ficar com as pernas mais largas, não sei mais o que. Então eu tinha muito isso na minha cabeça e eu lembro que eu procurava até métodos de como menstruar mais rápido, assim, tipo, gente, juro, uma dica que eu procurei na época era, tipo, frango, sabe esses frangos, assim, que você compra no mercado, tinha muito hormônio. Então, assim, eu nem como mais carne, pra vocês terem a noção, é tipo há 3 anos. Mas na minha cabeça fazia super sentido. Então, eu lembro que eu comecei a comer muito frango e não sei mais o quê, porque na minha cabeça ia dar certo. Eu tava gravando o filme do Carrossel e as outras meninas ao meu redor já tinham meio que menstruado, mas acabou que desceu tudo na mesma época, né? Aquele papo de ciclo que regula pela convivência. Isso aconteceu muito quando a gente tava gravando. Mas beleza, né? Tava esse caos aí, eu queria muito menstruar, blá, 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 final de 2014. E é uma história muito engraçada, porque no dia que eu menstruei pela primeira vez, eu encontrei uma amiga minha de elenco no shopping, porque a gente ia comprar, tipo, as últimas coisinhas para poder viajar. E aí eu queria contar para ela que eu tinha menstruado. Só que eu tinha muita vergonha de falar isso em voz alta. E aí eu comecei a meio que fazer uma mímica muito bruta, assim. Tipo, tava minha mãe e a mãe dela conversando, aí eu, tipo, pra ela, nossa, é que aquilo aconteceu comigo. Aí ela, aquilo, o quê? Aí eu, sabe, quando, tipo, aí comecei a fazer umas coisas com a mão, não sei mais o quê. Na real, ela não entendeu, ela só foi entender quando eu cheguei nas gravações de novo, depois das férias, e contei o que tinha acontecido. Mas eu também, enfim, aí passei um voo de 12 horas durante a minha primeira menstruação, menstruada, gente, foi uma experiência péssima, não
recomendo para ninguém, porque eu tava sentindo dor, eu tava menstruando horrores, até hoje eu tenho um fluxo bem intenso, e logo de cara, assim, já fui colocada num voo de 12 horas, tipo, e avião, aquela coisa apertada que você vai um do lado do outro, não sei mais o quê. Eu fui do lado do meu pai, e meu pai é um homem super alto, assim, então, tipo, a gente foi péssimo. Mas eu tenho uma teoria, porque, assim, eu viajei outras vezes para visitar minha irmã, e todas as vezes que eu vou visitar minha irmã, eu tô menstruada. Todas, sem exceção. Todas, todas. Eu posso viajar em março, eu posso viajar em maio, eu posso viajar no final do ano. Todas as vezes que eu pisei para ver a minha irmã fora do país, eu tô menstruada. E eu não sei se é uma coisa tipo universo, destino. Eu juro por Deus, eu queria trazer a minha mãe para contar isso para vocês. Mas todas as vezes que eu vou pisar para encontrar minha irmã, e hoje eu acho que eu já visitei a minha irmã 5 vezes, assim que eu tava menstruada. Então, assim, é uma coisa meio destino, universo, estrelas, conspiração. Eu não entendo, mas assim, a galera gosta de me ver menstruada no voo, o que é horrível. Mas olha, é isso. Mas eu acho que teu ciclo ele é internacional e ele está alinhado com o fuso horário lá de Londres. Eu acho que é isso. Ele não está no fuso horário do Brasil. Aí ele já sabe. E Cecília, meu irmão, me conta, foi um perrengue chique? Tu ficou com vergonha? Quem foi que tu gritou primeiro? Tu teve ali uma aulinha, alguma informação? Foi de boa para ti? Na época, para mim, foi super constrangedor, né? Porque, assim, minha mãe sempre, nunca foi, tipo assim, de não falar sobre o assunto, sempre falou, um dia você vai ficar mocinha, isso aqui não vai acontecer. Aí eu achava o terror, eu falava, não, eu não quero crescer, eu nunca vou crescer. Daí, eu lembro que eu estava em casa, e daí eu fui no banheiro fazer xixi, e daí eu vi aquela coisa, não é. Aí eu fiquei chorando lá, e minha mãe, Ana, tá tudo bem com você? Porque minha mãe me chama de Ana, né? As pessoas me chamam de Cecília, mas minha mãe me chama de Ana. Ela, tá tudo bem com você? Daí ela abriu, eu não respondi, ela abriu a porta do banheiro, ela viu lá eu naquela cena, parecendo até que tinha morrido alguém encostado assim no boxe do banheiro. Mãe, chorando a beça. Aí ela, não. Aí foi e contou pro meu pai, pra quê? Quando eu saí do banheiro, já tava minha avó lá na sala da minha casa, minha avó, minhas tias, parabéns, não sei o quê, porque minha família ficou super feliz, né? Ai, você já é uma mulher, ficou mocinha, e eu chorando a beça. Eu chorei a noite toda naquele dia. Mas aí, depois meu pai ficou sabendo também, chorei pra caramba. Mas aí depois eu fui me acostumando, né? Eu fui vendo que não era um bicho de 7 cabeças e tudo mais. Foi bem engraçado. Engraçado, né? Fizeram logo uma coletiva ali, te receberam na porta do banheiro. Exatamente. Só faltou as flores para te entregar. Bia, minha irmã, me conta como foi a tua experiência. Foi uma coisa que tu ficou mais com vergonha? Ou já saiu contando para todo mundo? Como é que foi? A minha experiência começou num dia atípico, que a gente ia viajar para casa da minha tia. E, se eu não me engano, ia ter um jogo do Brasil. Então, tava todo mundo carioca, né? Vamos, vai ter churrasco, e comprando uma cervejinha. E nesse meio tempo da gente sair de casa, porque minha tia mora numa cidade ao lado, eu menstruei. Aí eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso, é isso aí. Minha mãe já me deu absorvente, ficou toda cheia de risadinha pra cima de mim. Mas eu falei assim, olha, você não conta pra ninguém, tá? Não conte esse segredo de Estado, porque é muito sério. Beleza, a gente entrou na van, minha tia ligou, a primeira coisa que minha mãe fez, a gente se atrasou porque Ana Beatriz ficou mocinha. Aí, quando eu cheguei lá, todo mundo já me recebeu com uma festa e foi assim. Não tive nenhum momento de fazer nada e foi isso. De repente, minha tia, minha avó me dando um parabéns por virar mocinha e foi basicamente assim. E foi bem tranquilo. Eu fiquei com raiva naquela época, mas hoje em dia eu penso que é engraçado. Com certeza. E agora eu vou contar minha história. Parece muito com a de Nanália, que falou que ninguém tem a história parecida com a minha, eu vou passar vergonha sozinha. Não vai, minha irmã. O que aconteceu? Eu menstruei com 11 anos e naquela época, toda quinta-feira, passava na televisão a série chamada A Grande Família, né, da nossa época. E aí eu sempre me reunia com toda a família para assistir toda quinta-feira à noite. E teve um momento que eu fui para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, né, baixei a calcinha,
vi assim uma mancha marrom. Eu, meu Deus, será que eu fiz cocô e não estou sabendo? Aí eu fiquei, o que é isso, meu Deus? O que eu faço? Aí eu não sabia como agir, aí demorei muito no banheiro. A grande família já tinha voltado do comercial, minha mãe achando estranho que eu não estava lá no sofá para assistir. Aí eu chamei minha mãe morrendo de vergonha, e aí eu mostrei, mãe, o que é isso aqui? Ela, minha filha, você menstruou, meu Deus, não é mais a menininha da mamãe, você não é mais mocinha. E para mim aquilo foi, para você ver como é esse lance do estigma, para mim aquilo foi difícil, porque é como se eu não fosse mais pura. Então, quando eu vi aquilo, entendi que era menstruação, eu comecei a chorar muito, porque eu não queria, meu Deus, eu não queria, só tenho 11 anos, porque era muito associada à pureza, né? A gente tinha esse estigma de associar a menstruação a agora você não é mais pura, agora você é uma mocinha. E eu lembro que no dia seguinte, eu acordei um pouco mais cedo, aí minha mãe já ficou com essa, tá vendo? Você acordou mais cedo hoje sem despertador, porque agora você é uma mulher e já tem responsabilidade, blá, blá, blá. Enfim, eu lembro que na época eu fiquei com muita vergonha, nunca contei para o meu pai, tanto é que absorvente eu pedia para minha mãe comprar, ou então eu nunca comprava. E minha mãe, é uma coisa que eu quero perguntar aqui para vocês. A minha mãe, se você falar, mãe, não conta para ninguém, no momento seguinte ela já está publicando no jornal e sai contando para a família toda. Sendo que na minha época eu lembro que era um babado quando você estava lá no recreio e falava, nossa, quem é que já menstruou? Aí contava, fulana já menstruou, tu sabia disso? Na minha época isso era uma grande polêmica, saber quem menstruou, quem não menstruou. Então você guardava esse segredo. Aí quando eu vi que mamãe já tinha contado para todo mundo, eu fiquei tão chateada, gente. Eu lembro que eu fiquei muito arrasada, porque mamãe é fofoqueira, ela publica logo no jornal. E eu quero saber se alguém tem uma história assim, de se chatear com a mãe, que já saiu contando para todo mundo. A mãe de vocês também saiu publicando no jornal ou guardou esse segredo? Olha, contaram, minha mãe primeiro contou para meu pai, depois meu pai é o fofoqueiro, contou para a família inteira, aí todo lugar que eu chegava, as pessoas falavam que finalmente eu já era uma mulher como se eu não fosse antes, né? Mas também ficou essa coisa, eu falei, ai meu Deus. Por um lado, eu tinha um pouco da coisa que a Fê falou, que eu também, tipo, tinha o corpinho bem assim, tipo, sem peito, magrinha, assim, tal. Eu falava, ai, agora, de repente, começa a crescer alguma coisa que não cresceu até hoje. Talvez agora comece a ter mais curvas e tal, mas eu ficava pensando por esse lado que era bom, mas por outro era ter que acordar cedo, pagar conta, sabe? Eu tava preocupada com isso, mas fofocaram para a família inteira assim no dia seguinte. Tem mais alguém com história de mãe que se irritou que a mãe foi sem noção, botou logo no jornal, na capa do Olha, jornal? eu vou ter Mais que alguém? contar que assim, a minha mãe não foi sem noção, mas eu tenho duas primas. Uma assim que tá agora na cidade, né, 12, 13 anos, e outra que é um pouco mais nova, tem uns 10, e eu fiz o papel de prima sem noção. Mas assim, gente, eu juro que foi por orgulho e carinho, e eu fiquei muito, sabe, triste, porque as minhas primas menores são tipo os meus bebês, assim, parece que elas saíram de mim, parece que elas são as minhas filhas. Então, assim, tudo que acontece em primeira mão, eu quero que elas me contem, porque eu sou, tipo, irmã mais velha, total, assim, coruja. Então, eu fiquei sabendo de primeiro beijo, eu fiquei sabendo de primeira namoradinha, gente, eu fiquei sabendo de tudo. E aí, no começo desse ano, fazia mais de um ano assim que eu não via minhas primas por conta da pandemia, e aí a gente resolveu se encontrar, assim, a família, por conta de aniversário, uma coisa super isolada, só a gente, assim. Fui eu e minhas primas, quase, literalmente. E aí a minha prima, tipo, de 13 anos, contou... Ela vai fazer 13 anos ainda, na real. Daqui 2 meses. Aí ela... Ai, sim, eu menstruei pela... Gente, mas assim, eu chorava, parecia que tinha sido comigo. Mas assim, tipo, meu Deus, você menstruou, não sei mais o quê. Fui perguntar pra minha tia como foi todo o processo, porque a minha prima é muito tímida, tipo, ela é muito retraída, assim, ela é muito pra ela, e aí ela não queria, ela tava com uma vergonha, e é normal, assim, eu acho que a gente percebeu ao longo dessa semana que a gente começa a real com aquela vergonha, assim, de criança. É tipo aquele meme, né? Quando você é criança, mãe, não conta pra ninguém, não sei mais o que. Tipo, hoje em dia, não vou fazer isso, pois estou sangrando, não vou lavar louça, tipo, já anuncia pra todo mundo. Então, a minha prima super retraída, já fui perguntar pra minha tia como foi todo o processo, se ela tava tudo bem, se ela teve cólica, não sei mais o que. Perguntei pro meu tio se ele já tava envolvido no papo. Perguntei pra irmã mais nova dela, que é a minha outra prima, se ela também, tipo, o que ela tava achando, se ela tava com expectativas para a primeira menstruação dela, não sei mais o que. Contei pra minha mãe, meu Deus, como ela tá grande, assim. Fiz um pouco a prima sem noção, sim, mas foi de orgulho, carinho e amor, sabe? Foi de proteção. Já comecei a dar várias dicas pra ela. Nossa, tipo, tem tal absorvente que é super bom, assim, se você usar dessa forma. Tem esse que é noturno, que você usa à noite pra dormir. E ele, olha,
cobre tudo, não sei mais. Enfim, dei várias dicas. Foi um pouco prima sem noção? Sim, mas foi o que eu falei. Foi de amor, carinho e respeito. Pois, minha irmã, eu até lembrei aqui da parte 2 da minha história, que no dia seguinte que eu fui para a escola, quando eu fui contar para minha melhor amiga, eu contava em código, em sinais. Ei, eu tô de moranguinho, eu tô de moranguinho. Aí a pessoa nem entendia como assim, eu tô naqueles dias. Gente, essa expressão da minha época, que eu já tô velha, ó, é muito antiga. A gente falava tô de bode, tô de moranguinho, tô naqueles dias. E era um sinal para não falar a palavra menstruação, que na minha cabeça tinha um peso muito grande. Então, eu quero saber se na casa de vocês, logo nesse início, vocês conseguiam falar abertamente sobre, se era algo conversado naturalmente, ou isso foi aos poucos, ou não foi? Alguém quer falar sobre? Sofia, me diga aí como é que foi na sua casa depois. Então, a gente já tinha muitas meninas, né, na minha casa, então eu era mais novinha. Então, também foi tudo, nossa, já menstruou, não sei o quê. Mas por um certo tempo, eu tinha vergonha de falar pro meu pai que eu menstruei na primeira vez, eu tava com meu pai, mas para ele comprar o meu absorvente ou remédio, tipo, eu não falava, se for duvidar, até ano retrasado. Tipo, meu pai comprar meu absorvente, meu remédio, jamais. Ficava com cólica morrendo, esperava a minha avó chegar do trabalho para comprar. Mas isso foi com o tempo. E por um certo tempo eu também achava que a menstruação era uma coisa ruim. Tipo, meu Deus, que ódio. E a minha avó começou a conversar comigo de falar que, né, eu pequena, falar que menstruação é como se ela entendesse o que a gente sente. Se ela tá vendo que eu tô nervosa, que eu não tô gostando dela, ela vai começar a ficar, né, o nosso sentimento começar a fazer com que eu fique com mais cólica, tudo. Então, ela falou que eu preciso agradecer. Ela falava até que eu tinha que agradecer porque desceu, porque menstruada agradece, que eu obrigada, o ciclo tá tudo certinho, pro meu sangue tá indo e que venha novo, tipo assim. E aí, foi essa conversa. E minha mãe também começou a me explicar mais. Ela fala, pai, traz remédio. Eu desmaio aqui antes de você chegar. E agora nem tenho mais vergonha de nada. Na minha escola, as meninas já tinham menstruado, todas as minhas amigas, e eu era a única que não. Então, aí, quando eu menstruei, já estava tudo fazendo parte. Ai, qual que você usa? Ai, eu uso tal, eu uso tal. É bom, noturno. Então, foi uma conversa super aberta. Foi tranquilo. Já chegou com o esquema pronto, né? Ó, uso íntimos, tá aqui para te emprestar. A Tá falou Uso íntimos, noturno, tudo. noturno e tal. A Tá falou algo interessante, que na época ela não tinha tanta abertura com a mãe, tanto é que ela foi tirando essas informações de outros lugares. Tá? Qual foi tua principal fonte de informação? Logo nesse início. Acho que minhas amigas mesmo, as minhas amigas que já tinha mãe ali, que já lidava desse jeito com a menstruação, de chamar tia, de falar para todo mundo. A minha mãe, eu lembro que ela nem a gente não falava disso, tipo, menstruou, abafa o caso, não vamos falar disso. Então era associado a uma coisa negativa mesmo, tipo, não é bom que você menstruou, não fala para ninguém, não conta para ninguém. Era esse o código, sabe? Então minhas amigas foram fundamentais assim para eu, que também não sabiam muita coisa, mas assim, é isso de você encontrar as amigas na escola e trocar figurinha. Você gosta de absorvente com abas ou sem abas? Qual que é o melhor? E aí você já, né, por mais que não seja uma informação tão profunda, você já se sente mais segura, né? Fala, nossa, normal, acontece com todo mundo. Mas a escola é um ambiente muito hostil, né? Assim, você tá no dia do seu ciclo, você vai para a escola, você fica, meu Deus, tô sentada nessa carteira aqui, eu vou ficar, tá manchando. Quando eu levantava, e as cadeiras da escola, eu lembro que era branca, a cadeira. E aí eu falava, nossa, quando eu levantar vai estar uma poça de água, de sangue. Eu sempre ficava nesse medo, assim. Mas aí, com o tempo, a gente aprende algumas técnicas, né? E compartilhando com as amigas, assim, tendo amigas próximas, fica tudo mais fácil. Mas dentro de casa, realmente, minha mãe, assim, não vamos falar sobre isso. E tanto que eu tenho uma irmã mais nova e eu fico muito feliz porque minha mãe mudou muito a cabeça dela. E muito por experiência de coisas que ela... da minha criação, que aí acho que eu consegui abrir muito a cabeça dela para muitas coisas. E ela também foi desenvolvendo a cabeça dela. Então, com a minha irmã, as duas conversam, as duas falam de menstruação, de boy que minha irmã ficou, de quem ela transou. Eu não falo, tipo, eu não tenho, até hoje, eu não tenho essa abertura tão grande com a minha mãe. Mas eu fico feliz que eu consegui abrir um caminho
para que minha irmã já tivesse um conforto melhor, né? Nesses períodos dela. Cecília, você que é essa nova geração, que já tem acesso à internet e também tem mãe, tem amiga, ginecologista, quem foi a tua principal parceirona, tipo a tua guia em todo esse processo? Ah, com certeza foi a minha mãe, né? A minha mãe, logo depois que eu menstruei, ela falou: não, vamos ao ginecologista para você saber tudo, como vai ser feito tudo que você tem que fazer, a sua saúde, ver como você tá e tal. Daí eu fui, minha primeira consulta, eu tava super tipo assim, onde eu tô, gente? Hoje em dia é super tranquilo para mim, mas na minha primeira consulta eu tava morrendo de vergonha. Mãe, eu tenho que tirar a roupa para a moça ver? Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Mas aí depois foi super tranquilo, minha mãe me explicou que era normal e tudo mais. E eu converso até hoje sobre tudo com a minha mãe, tipo, questão de saúde feminina, menstruação, tudo mesmo. E ela sempre me ajudou, foi sempre ela minha parceirona. Isso não é só comigo, com as minhas irmãs também. Minha mãe sempre teve muito isso de aprender em casa para não ter que aprender apanhando na rua, né? Ou algo do tipo. Isabela, minha irmã, teve algum conselho que tu recebeu lá atrás que tu hoje olha assim, meu Deus, pelo amor de Deus, assim, um conselho absurdo? Ai, não vou lembrar agora. Ó, meninas, se vocês tiverem alguma lembrança dessa, assim, algum conselho absurdo que hoje vocês olham para trás e falam assim, pelo amor de Deus. Eu lembro que Thay falou, eu não recebi esse conselho, mas tinha a história realmente de não lavar o cabelo quando estava menstruada. Tinha essa história. Não, tipo, eu não cheguei a fazer isso, pelo menos que eu me lembre. Mas eu lembro que tinha esse boato aí que não era para lavar o cabelo quando estava menstruada. A gente fez uma live com a doutora Rebeca, eu, a Bia, e quem mais? A Tá? Eu. Tá, eu tava na dúvida entre você e a Bela, não sei por que agora, nossa, que surto mental. E aí, a gente tava falando justamente disso, né? Tipo, dessas coisas, desses mitos que surgiram em outras gerações, assim, então, de vó, de tia, e que foi passando e que hoje, assim, a gente tirou da cabeça total. Então, essa história de lavar o cabelo, né? Que hoje a gente sabe que tem que lavar o cabelo, né? Imagina ficar 7 dias sem lavar o cabelo, pelo amor de Deus. Mas também tem várias outras coisas e que até fazem sentido, mas não são correlacionadas com a menstruação. Então, a história da cólica e andar descalço, né? De fato, você tem mais cólica quando você tá ali no frio, né? O ambiente quentinho, ele ajuda a passar um pouco da cólica, mas não é diretamente relacionado à menstruação, né? A história de passar frio, né? Se você tiver um piso aquecido, no caso, que eu acho super chique, talvez você não passe frio andando descalço. Você não tem a cólica andando descalço. Mas a gente falou sobre vários, né? Se vocês lembrarem, meninas, Bia, tá? Mas a gente falou lavar o cabelo, esse de andar descalço. Tiveram vários que a gente falou. Passar a calcinha no ferro, que também não sei, mas teve esse também. Eu acho, agora anos depois, eu não sei se minha mãe me enganou, que ela falava, não pode comer isso, tá menstruada. Eu não sei se ela não queria era dividir a comida ou se tinha algum fundamento. Vou ter uma conversa seríssima com minha mãe depois deste Zoom, que eu estou muito esclarecida. E eu não sei porque ela falava, não pode comer isso, não pode aquilo. Eu acreditava, eu só obedecia, sendo que não tem nada a ver, né, gente? Meninas, tem uma situação que é clássica, que eu tenho certeza que todas vocês já passaram por essa situação, que é a seguinte, você assim está conversando, aí tem que ir para o banheiro, tem que tirar o absorvente, aí você olha para um lado, olha para o outro, aí espera a pessoa se distrair, pega o absorvente, bota aqui no meio dos peitos e vai para o banheiro. Alguém já passou por isso, então aquela situação, vai para a farmácia, quem te atende é um homem, tu fala bem baixinho, me dá um íntimos, ele o quê? Fulana, traz um absorvente para a menina aqui, não sei o quê. Alguém já passou por essa situação que ficou assim com mais vergonha, mais constrangida? Vou começar pela Bia, meu irmão. Você já passou por isso também? Mulher, eu tinha tanta vergonha na escola que eu ficava noiada até das pessoas verem que eu troquei o absorvente e estava na lixeira. Era uma noia absurda. Na escola eu tinha uma caixinha própria para absorvente da Hello Kitty. Era um caos, assim. Eu tinha muita vergonha. Toda hora eu ficava assim, amiga, eu tô suja, o que tá acontecendo? Era um caos. Nossa, essa fase da adolescência com o ciclo é muito difícil. Por isso eu acho muito importante estar debatendo isso agora,
para as meninas adolescentes não sofrerem tanto quanto a gente que está aqui sofreu. Exatamente. É importante falar sobre isso. Eu lembro quando eu estava na escola, né, logo no início da minha menstruação, eu tinha tanta vergonha desse momento de tirar o absorvente da bolsa, ir para o banheiro para trocar, que eu passava a manhã toda da aula com o mesmo absorvente, e uma vez aconteceu um constrangimento maior do que simplesmente pegar o absorvente e ir para o banheiro. Eu levantei, minha irmã, quando eu vi, a cadeira estava só sangue. Aí eu fiquei sentada nessa cadeira eternamente. Aí quando deu todos os horários que acabou a aula, eu esperei todo mundo ir embora. Eu dei uma esfregadinha assim e saí correndo. Então, assim, a gente tem esses estigmas, né? Que parece que a gente passa uma vergonha maior porque a gente ficou com vergonha de uma besteira, que é pegar um absorvente e trocar. Fernanda, tu já passou por isso também? Eu ia contar que, assim, mais ou menos como a Tá estava explicando, eu tive minha primeira menstruação, assim, no final de 2014, e ela demorou um tempo para regular, de fato, né? Minha menstruação só foi regular, assim, vir todo mês, certinha, quando eu tinha já perto dos 14 anos, assim, 2016. E uma vez eu tive uma situação bem assim na escola, também bem parecida com a sua, Tainara. Eu tava 8º ano, assim, minha menstruação nem era regulada, então nem tinha como eu contar direito quando ela vinha, quando ela não vinha, porque vozes dela, né? Tipo, ela que sabia quando ela vinha e eu que lutasse sobre isso. Então, se eu estivesse andando, se eu estivesse na escola, se eu estivesse em casa, o problema era meu. E aí, eu tava fazendo uma prova, eu nunca vou esquecer disso. E aí, foi uma situação, eu comecei a sentir, assim, na cadeira. E aí, eu falei, cara, eu não derrubei água, eu não trago garrafa pra escola, alguma coisa aconteceu. Olhei, a minha cadeira da escola era verde clara. Tudo, mas assim, um vermelho, que era triste, assim, você olhava e falava, meu Deus do céu, tipo assim, o verde da cadeira não existia mais, ela era vermelha a partir daquele momento, porque eu menstruo muito, meu fluxo é muito intenso, então tudo, assim, e uma situação muito curiosa em relação a isso, é que eu acho que as meninas que estavam na minha sala, né, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, ali, 12 para 13 anos, 13 anos, existia um estigma tão grande entre nós, apesar de sermos amigas, né, toda menina ali tinha um estigma que carregava sobre a menstruação, que a única pessoa que conseguiu me ajudar foi um menino que era, tipo, criado por mulheres, assim, que os pais eram separados, então só tinha mãe, e aí a irmã mais velha, não sei mais o quê, porque ele já tinha visto aquela situação com a irmã mais velha dele, com a mãe dele, e as minhas amigas ficaram meio travadas por vergonha, talvez, por mim, assim, por vergonha alheia real, e não ruim, né, mas por também não sabia muito bem como se colocar, e aí aquele estigma de menina mesmo nova, que a gente já comentou aqui várias vezes, que elas nem elas sabiam como ajudar direito, e acabou sendo um menino que me ajudou, ele me ajudou a limpar a cadeira e tudo mais, e eu achei aquilo muito curioso, assim, porque me esclareceu muito sobre o estigma da menstruação. Então, assim, as meninas tinham tanta vergonha de falar sobre aquilo, e elas tinham tanta vergonha de lidar com a situação, que elas nem conseguiram me ajudar, e nem eu consegui me ajudar direito, né? Eu nem sabia o que fazer direito. E era o menino que sentava atrás de mim, que viu, e falou assim, não, peraí, eu vou te ajudar. E aí ele limpou a cadeira por mim enquanto eu ia no banheiro, não sei mais o que. Eu achei muito curioso, assim, me esclareceu muito sobre esse estigma e por que a gente tem que normalizar cada vez mais a menstruação, porque, de fato, ela é um processo normal do corpo da mulher, e ela acontece e tá tudo bem. Então, foi uma situação muito curiosa e que eu carrego, assim, para sempre. Inclusive, vamos mandar um alô para esse menino. Parabéns, viu? Você realmente ajudou a derrubar esse estigma da menstruação. Gostei de ver, quero conhecer ele. Raíssa, minha irmã, tu aí desde cedo, fazendo novela, indo para a escola, tu passou por alguma situação que tu ficou com vergonha, ou de tirar aquele absorvente da bolsa, ou de comprar um absorvente? Como foi a tua experiência? Eu acho que além da vergonha na escola, né, de puxar assim, um absorvente da mochila, nenhum menino vê ou algum professor vê, né? Eu sempre pedia ajuda para as minhas amigas, tipo, coloca a mochila aqui na frente, ou coloca o casaco, eu vou pegar absorvente. Eu acho que além dessa vergonha, eu tinha muita vergonha de ir no banheiro e tirar o absorvente assim da calcinha para fazer o barulho. Nossa, eu acho que isso era o que me deixava mais com vergonha. Tipo, aí eu ia tirando assim devagarzinho para não fazer o barulho. E aí, quando eu via que já tinha ido, eu, ufa, agora ninguém vai saber que eu tô aqui, que eu tô menstruada, tá tudo certo. Eu fazia todo algum esquema assim para ninguém escutar o barulho do absorvente. Isso me deixava com muita vergonha. Não sei se já aconteceu com vocês, meninas. Nossa, ela falou isso. Ela citou isso, tipo, me deu muita memórias de muitas coisas, cara, porque eu era exatamente assim. Eu ia em banheiro público, banheiro da minha escola, e, tipo assim, já era um desafio. Para mim era um desafio essa missão, para mim era uma missão.
Você pegar o absorvente da mochila, levar escondido pro banheiro, chegar no banheiro e abrir com cuidadinho para ninguém ouvir que você estava abrindo o absorvente. Porque para mim, as outras pessoas que estavam no banheiro ouvi que eu estava abrindo absorvente, acabou o mundo. Ninguém podia saber que eu estava com absorvente lá dentro. Eu abria assim devagar e tinha vezes que eu fazia assim, ó, tudo logo de uma vez. E um barulho só e ninguém pensava que era absorvente que eu estava abrindo. Era muito engraçado. E tem um segundo momento que entra faz até um link com a live de ontem sobre pobreza menstrual, que eu não sei como está a escola pública hoje em dia, mas na época que eu estudava, por exemplo, não era todo dia que tinha papel higiênico lá, não. Então, assim, ainda tinha essa coisa de você tentar pegar o absorvente na sala de aula, esconder, ir para o banheiro e torcer para você encontrar um pedaço de papel, ou você também ter que levar o seu rolinho de papel higiênico, porque tem a coisa de se limpar e tem a coisa do descarte do absorvente também, que eu não sei para vocês, mas eu lembro que na minha época tinha isso. Eu morria de medo de eu jogar meu absorvente lá, e aí, sei lá, vinha a tia da faxina e falar, ó, alguém menstruou aqui, ó, deixou o sangue tudo aqui. Ou, sei lá, algum menino entrar dentro do banheiro, catar o absorvente e sair correndo. Não sei, sabe essas coisas que a gente imagina? O menino vai vir com o absorvente assim na mão e falar, ó, tá, fulana menstruou e ela que saiu do banheiro. Então, eu morria de medo. E aí entrava nessa coisa do precário, do além de você ter um absorvente, você tem que ter o seu rolinho de papel higiênico na escola para você conseguir se limpar. E aí tirar, enrolar bastante esse absorvente, fingir que era fazer um bolinho lá de papel e deixar no lixo. Eu também tive essa vergonha, minha irmã. Tamo junto. Acho que todo mundo já passou por essa situação. E eu quero saber, Nanax, eu quero saber de ti, se hoje tu acha que as meninas de hoje em dia elas já encaram esse assunto com mais naturalidade, mais leveza, sem estigmas. O que é que tu acha dessa nova geração? Olha, eu espero que sim, até porque tem muito mais informação do que a gente tinha na nossa época, né? Eu tenho 31 anos, então ou era a revista Capricho ou era alguma amiga que quisesse ajudar, sabe? Alguma amiga que era mais doidinha, assim, que falava tudo, que não era muito meu caso, já era mais travada. Mas eu acredito que dependendo do acesso que a menina tem hoje, se ela tem acesso à internet, se ela pode, por exemplo, seguir qualquer uma de nós aqui, acompanhar um pouco mais, acho que já é mais tranquilo. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram, pedindo para as meninas me contarem como foi a primeira menstruação delas, e tem muita menina novinha que me segue, então eu já percebi um tom de risada, sabe? Elas contando, coloca kkkk e tal, que eu acho que talvez se na minha época existisse um Instagram, enfim, existisse uma caixinha, algum lugar para você contar como foi a sua primeira menstruação, talvez tipo, ninguém falasse, sabe? Ia ficar um negócio meio tenso. Então, eu acho que já melhorou bastante, sim. Com certeza. E, gente, eu quero saber. Peraí, rapidinho. Tá, tu falou muito dessa tua relação com tua mãe, que hoje ela já mudou muito, e eu queria saber se tu acha que teve uma inversão de papéis. Tu, em algum momento, passou a ser a mãe que conversa lá e fala: olha, não precisa desse estigma, não precisa ter vergonha para falar sobre menstruação. Tu acha que aconteceu essa inversão de papéis? Aconteceu muito, eu estava falando sobre isso hoje aqui em casa. Que hoje em dia eu que sou a mãe da minha mãe e da minha irmã, né? É que agora eu tô morando em Salvador, mas eu morava em São Paulo. E aí as duas vão lá para casa, eu fico nesse papel de mãe assim dela, sabe? Então, totalmente aconteceu muito essa inversão de papel, de eu levar coisas para minha mãe, às vezes ela ter algum. Claro que eu também entendo muito que minha mãe é de uma outra época. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar disso. São pessoas de outro tempo que têm seus próprios estigmas. Se hoje, eu com 27 anos, eu tô falando de um estigma que tinha na minha época, eu fico imaginando na época da minha mãe como que não era pior, sabe? Então eu tenho sempre essa paciência de entender que ela não vai conseguir absorver tudo dessa geração, ela não vai, mesmo que eu leve, mostre exemplo, vai ter coisa que ela ainda vai pensar do modo antigo, mas minha mãe é muito aberta, então às vezes ela fala uma besteira, assim, eu falo, mãe, não sei o que, não sei o que. Aí na hora ela fica com raiva, mas aí, sei lá, passa 2 semanas, ela já tá, parece que ela vai dar um Google, assim, tudo que eu falei, e aí eu já percebo ela mais atualizada das coisas. Tem um exemplo muito forte que foi quando minha irmã perdeu a virgindade, né? Quando eu perdi, gente, e minha mãe descobriu, tipo, eu nem contei pra ela. Se ela não falava comigo sobre menstruação, imagine sobre ela saber que eu perdi minha virgindade. Só que aí um dia ela descobriu, uns 9 meses depois.
Nossa, eu sofri muito. Tipo, minha mãe me oprimiu muito dentro de casa, muito mesmo. E aí, quando a minha irmã perdeu a virgindade dela, eu lembro que ela me ligou. Ela, ai, Stephanie, você não acredita? E ela veio me contar. Eu falei, mãe, calma, ela foi te contar, é normal. A vida dela não acabou. Você vê, eu perdi minha virgindade, você teve todo o estresse que você teve, mas, tipo, eu tô bem, tô de boa, tô encaminhada, tô tendo meu trabalho, sabe? Faço minhas coisas. É, e aí ela já começou, já conseguiu relaxar mais. Então, para mim, isso é uma grande vitória, assim, a gente poder se tornar representantes da nossa própria causa dentro de casa. Acho bonito esse movimento da gente ter a nossa mensagem ali colocada na rede social, mas quando ela atinge a nossa família, a nossa base, isso é muito especial. Com certeza. E não só vai se quebrando o estigma da menstruação, mas todos os estigmas em relação aos nossos próprios corpos, né? Tanto quanto virgindade, outros exemplos. E é muito legal a gente, nessa nova geração, sentar com nossos pais, conversar sobre e abrindo essa mente. Aqui em casa eu percebo isso bastante. Inclusive, quem abriu minha cabeça para conversar mais naturalmente sobre todos esses assuntos com minha mãe, com todo mundo, foi a minha irmã mais nova. Para você ver, essa geração aí promete, então eu fico muito feliz de perceber isso. E agora eu quero começar pela Isabela. Minha irmã, o que que você de hoje, o que que a Isabela de hoje diria para Isabela que menstruou pela primeira vez lá atrás? O que que ela diria? Nossa, eu acho que eu diria calma, isso faz parte da vida. Você vai ter que lidar com isso, é normal, toda mulher sangra, e sem ficar com vergonha, porque é natural. E é aquela coisa que a gente está falando muito nos últimos dias, de que realmente a gente precisa muito falar sobre esse assunto, porque quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza a menstruação. Porque é um assunto meio que muito velado. Então, faz um certo sentido ter todo esse estigma, porque ninguém fala sobre. Então, eu acho que seria isso. Muito bem. Cecília, o que que você falaria para aquela Cecília lá que menstruou pela primeira vez? Eu ia falar calma e ia falar para ela ficar tranquila, porque não é uma vergonha. Tá tudo bem, que é algo natural, que é algo que é bom, é uma coisa natural da gente, não tem nem por que sentir vergonha. E eu acho que eu ia falar isso para ela, porque ela ia estar bem desesperada, preocupada. Muito bem. E Bia, o que que você falaria para aquela Bia que menstruou pela primeira vez? Eu falaria para ela parar de ser noiada com essas coisas, para ela ter calma também, paciência, que é um período, assim como tantos processos que a gente passa com o nosso corpo. E é isso. Muito bem. Fernando, o que que você diria para a Fernanda que estava ali no aeroporto, indo para Londres e que menstruou? O que que você falaria para ela? Eu acho, tá, que a minha conversa sobre primeira menstruação com a Fernanda de 12 anos, chiquérrima, diga-se de passagem, acho que seria muito voltada para a autoestima, né? Porque, para mim, essa vinda da primeira menstruação, ela significaria que eu mudaria o meu corpo e que eu seria feliz com o meu corpo, porque eu ganharia curvas, porque eu teria a perna mais larga, porque eu teria um quadril maior, porque eu teria mais cintura, não sei mais o quê. Então, para além dessas coisas que as meninas já falaram, de ter calma, de saber lidar melhor com a situação, de não ter tanta vergonha, de, enfim, contar que é um processo normal do corpo feminino, a minha conversa, com certeza, ela giraria muito em torno de autoestima, porque a menstruação, obviamente, ela não foi a resolução para os meus problemas de autoestima, né? O meu corpo é magrinho, eu tive que aprender a lidar com isso, né? Óbvio que tem um processo muito longo, foi uma adolescência inteira de autoconhecimento, de amor próprio, e, enfim, é um processo, a gente falou muito sobre isso no nosso último encontro, então a minha conversa, ela iria muito para esse lado, assim, de falar, olha, a menstruação não é uma cirurgia plástica como você está pensando que vai ser, ok? Mas ela é um processo normal e o seu corpo é assim, e você tem que se amar assim, o seu corpo ele é lindo, e foi uma coisa que eu aprendi muito nessa semana, cara, que a gente também discutiu na nossa última conversa, cada uma aqui tem um ponto de partida diferente, cada uma aqui vem de um lugar diferente, vem de uma etnia diferente, tem corpos diferentes, e
Cara, foi um prazer estar aqui com. Agora a gente está na reta final, a gente está em clima de despedida, mas é um prazer ter conversado com cada uma de vocês. A Raíssa já conhecia, a Sofia já conhecia também, mas as outras foi um prazer ter a oportunidade de conhecer aqui e ver que cada uma aqui é incrível e cada uma aqui tem o seu trabalho, cada uma aqui batalha, cada uma aqui tem um estigma. Mesmo tendo cada uma aqui um corpo diferente, ou de repente, nossa, essa pessoa aqui é o meu ideal, queria muito ter o corpo dela, e escutar de repente essa pessoa aqui é o meu corpo ideal, assim, dos sonhos, também tem estigmas, também tem problemas. Então, foi muito bacana escutar cada uma de vocês e a minha conversa iria para esse lado mesmo, de autoestima, amor próprio, autoconhecimento. E eu falaria, Fernanda, de 12 anos, fica tranquila que ainda tem muita coisa por vir. Vá para Londres despreocupada que tá tudo certo. Nath, quero saber de ti, o que é que tu falaria para você naquela época menstruando pela primeira vez? Primeiro eu falaria não é cocô. Você menstruou. Eu também não ia falar, tipo, você virou mocinha, você tá de Chico, você tá de moranguinho, qualquer coisa assim. Falar, você menstruou, isso é menstruação, você está menstruada, vai menstruar todo mês agora e tá tudo certo. Não precisa ter vergonha de nada e não precisa parar de brincar de Barbie se quiser, porque eu tinha até essa noia, eu gostava de brincar de Barbie ainda com 12 anos. Minhas amigas já não gostavam mais, então já era uma coisa que eu ficava meio assim. Depois que eu menstruei, eu ainda ficava mais ainda. Eu falava, nossa, agora será que eu posso brincar de Barbie? Então pode fazer tudo o que você quiser pro resto da sua vida, faz tudo o que você quiser. Muito bem. Tá, o que é que você falaria para a Tá que menstruou pela primeira vez? Eu ia falar para ela ter calma, que não é tão pesado quanto dizem que é, e que aí não é culpa dela, e que tá tudo bem. Muito bem. Raíssa, o que é que você falaria para a Raíssa quando menstruou pela primeira vez? Eu acho que eu daria os mesmos conselhos do que eu passei, né, naquela época. Então, de não ter vergonha de conversar com os meus pais, ou se não for com os meus pais, alguém que eu confie mesmo, os meus avós, ou os meus tios. Ficar nessa ansiedade mesmo de não ter vergonha de menstruar, porque é um ciclo natural da mulher. Não ter vergonha de pegar absorventes na frente de outras pessoas, até porque os outros homens, os outros meninos sabem dessa história, né? Por mães, por irmãs ou por avós, ou até mesmo amigas, namoradas que já ajudaram bastante. Não teve essa vergonha também de ter o barulho do absorvente saindo da calcinha, né? Ou até mesmo colocando. Eu acho que esses seriam os meus conselhos para a Raíssa lá atrás. Muito bem. E, Sofia, o que é que você falaria para aquela Sofia que estava zumbi, que estava naquela situação? O que é que você diria para ela? Eu diria que é só o começo, né? É um período que todas as mulheres passam, foi o que a Fê falou, cada um tem seu corpo, cada um tem sua história, cada um tem sua luta, só que é uma coisa que, assim, a maioria das meninas passaram pelas mesmas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a conversa inteira foi sobre as nossas vergonhas, sobre a menstruação, cada perrengue, o que a Cecília e a Raíssa passaram de não abrir, tipo, abrir o absorvente devagar por conta do barulho. Então, todas nós mulheres passamos pelas mesmas coisas por conta desse estigma, né, que a sociedade coloca na gente de que é uma coisa ruim, aí ninguém pode saber, e toda mulher passa. Então eu falaria para ela ficar tranquila, e como a Nath falou também, eu sempre gostei de brincar, então eu já achava, vou ter que parar de brincar. E eu continuo brincando, continuo me divertindo, vou e volto e tranquilamente, e que eu iria ter que arranjar formas de que, como que eu poderia transformar essa menstruação, né, esse estigma que é ruim, numa coisa boa. Então, começar a aceitar que a menstruada hoje, então, já vou separar meu remédio, já vou separar meus absorventes, já vou estar mais assim, porque estou com cólica, isso e aquilo. Então, é conversar comigo mesma, que eu acho que essa questão da maioria das meninas, por falta de informação, de não saber como lidar, como que vai funcionar, e a escola aí vai ficar zoando. Então, eu acho que é uma construção que a Íntimos está fazendo esse projeto maravilhoso para que a gente possa cada vez mais falar sobre esse assunto. E daqui a pouco a escola inteira falar também, as meninas, né, da nova geração já ficarem mais tranquilas. Pedir, professora, você tem um absorvente aí para me emprestar, que eu esqueci o meu, no meio da aula, e ser tranquilo também. Já ter o cantinho íntimos, assim, no banheiro, ali para todo mundo pegar, sem estigmas. Eu acho que o que eu falaria para a Thay daquela época, até a Nath falou também,
Minha irmã, lá que você é doido, você não é cocô, é menstruação, e não acha uma coisa ruim ou triste, porque isso tem que ser um sinal de alegria, que seu corpo está bem, ele está funcionando naturalmente, é algo que acontece com todas as meninas, então se aconteceu com você, que bom, tá tudo bem. E para de prender esse xixi durante a aula, vá trocar seu absorvente, pega aí da bolsa, leve lá para o banheiro, troque seu absorvente, se cuide, converse mais com sua mãe, pesquise mais, converse com suas amigas abertamente e pare de ser envergonhada, que eu já ia falar, seja um novo ciclo, Tainara aí de 11 anos, larga de vergonha, né? Que vergonha não leva a gente a lugar nenhum. E, gente, agora a gente já passou por esse momento de contar a história, todo mundo abriu o coração aqui, e eu quero chegar no momento de saber da vida alheia, porque todo mundo tem aquela amiga que tem uma história engraçada, então vocês têm alguma história assim muito maluca sobre menstruação que vocês já ouviram? De alguma amiga, de alguém da família? Alguém tem uma história engraçada de uma amiga para contar? Eu não tenho de uma amiga, mas eu tenho minha mesmo, né? Porque assim, a pessoa passa vergonha. Eu estava numa festa, eu acho que a Fernanda até foi na Holly, não sei se você já foi na Holly. Uma baladinha teen que tinha. Você já foi, Raíssa, na Holly? Pois é, tava lá Já, eu. Ainda falei, menstruei. menstruei, mas eu vou para balada do mesmo jeito, né? Vou levar meus absorventes na pochete e vou. E tinha essa mania de quem era influencer ficar no palco, né? Que tinha essa graça. Aí eu falei, vou ficar no palco. Então a gente ficava dançando lá no palco, todo mundo lá, uhul, e a gente dançando. E aí eu fui pegar meu celular para gravar, que eu tava lá, né? Tinha que gravar o evento e gravar, que eu tava no palco. Eu peguei meu celular e caiu 2 absorventes no meio do palco. Gente, eu fiquei tão constrangida. E eu não tinha me ligado. Eu peguei meu celular, caiu e continuei lá dançando com o pozinho, que eles ficam jogando pozinho na gente. E eu toda cheia de pozinho. Aí, quando eu vi assim, meu absorvente, todo mundo olhando e algumas assim, avisando, né? Nunca mais subi no palco, né? Falei, não vou mais nessa balada, vou só ficar na pista. Peguei assim, correndo, ainda peguei escapou da minha mão. Peguei, nossa, foi horrível. Aí eu fiquei com muita vergonha, mas com o tempo, né? Eu falei, que tudo, né? Enfim, passei por isso, passado. Mas de amiga, não. Só amiga que já... A minha amiga já falou que já menstruou na sala e tava, tipo, sem absorvente e saiu, assim, pela calça. Então, ela foi, acho que, buscar alguma coisa. A professora falou, vem fazer a conta na lousa. E ela super foi, e a calça lá com um pouquinho de sangue, aí o povo zoando e ela sem entender. Foi um constrangimento, na verdade, não foi nem engraçado. Mas a minha foi péssima no meio do palco. Mano, tu não vai passar essa vergonha sozinha, não. Eu lembrei aqui de 2 histórias. Uma vez eu estava fazendo um trabalho, que eu estava apresentando uma live junto com outra pessoa, Ana Clara, e essa live simplesmente durava 6 horas, era 6 horas assim, diretão fazendo a live. E aí teve um momento que eu, ao vivo, a câmera em mim, em pé, eu só senti aquilo descendo, que a gente sente, né, quando tá mestrando. Quando tá descendo, a gente já sente. Aí, meu irmão, meu Deus, que situação. Eu estava de vestido, mas eu com toda a minha técnica, me prendi, cruzei a perna e fiquei lá, assim, respirando fundo para não descer, escorrer nas pernas. Aí eu só sei que quando eu fui dando uns sinais, gente, eu menstruei. Aí, depois de um tempo, né, foi um sufoco, cortaram a câmera para outra pessoa, saí correndo para o banheiro e consegui prender. Deu tudo certo, mas minha irmã, que sufoco, já pensou uma live lá, de repente, um sangue escorrendo. Enfim, minha irmã, acontece, a gente passa por isso, mas é bom que a gente tem história para contar, né? A gente saiu aqui cheia das fofocas, se atualizou e o tempo passou voando. Eu queria ficar aqui, conversando com vocês há muito tempo, assim, durante muito tempo, porque é muito bom a gente saber que todo mundo passa pelas mesmas experiências e que a gente vai quebrando esses estigmas com o tempo, conversando. Por isso que é importante isso aqui, conversar, porque quanto mais conversar abertamente, rindo, se divertindo, com naturalidade, a gente quebra esses estigmas e não passa mais por essas situações, né? De ter vergonha de tirar um absorvente, de ter vergonha de falar sobre, de perguntar. Então, eu queria aqui agradecer todas vocês, meninas. Obrigada por compartilhar as histórias. Obrigada por me receberem com tanto carinho. Amei nossa fofoca, nosso papo e também amei fazer parte da Casa do Novo Ciclo Íntimos. Beijo em vocês. Maravilhosa, nós que agradecemos. Perfeita. Obrigada, Thay. Valeu, íntimos! Também, gente. Thay, maravilhosa sempre.
Gente, uma última coisinha. Eu tava aqui ao longo da live desenhando, porque esse papo tá muito inspirador, a semana toda tá muito inspiradora. Então eu tava desenhando aqui a gente. Em breve eu vou postar lá no meu Instagram o resultado. Eu sou o ciclo.